Olá, tudo bem com vocês? Quem foi Guilherme Caixinha Gameplays pra gente reagir a mais um vídeo do Mais Cartoon. Então eu já vou deixando aquele like no canal e ativando o sininho das notificações. E hoje a gente vai ver aqui o resumo de Incrível Mundo de Gumball, do começo até o final. A história completa. E também a gente vai ver aqui a história do Rob, o Void, o passado do Ricardo e da Nicole até o final. Então eu já vou deixando aquele like no canal e ativando o sininho das notificações. E depois a gente vai assistir também o maravilhosamente incrível Mundo de Gumball, tá, galerinha? Que aqui já tem os episódios também, do 1 até o 3, do 5, 6, 7 e o 8, 9, tá, galerinha? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos descobrir o que acontece em O Incrível Mundo de Gumball, do início ao fim, explicando os detalhes dessa série com cenas ultra realistas e com humor não tão bom. O Incrível Mundo de Gumball acontece na bela cidade de Elmore, lugar esse onde a física não existe e o caos muitas vezes reina. Deixando isso de lado, lá vive a família Watterson, Um dos que é meus composta desenhos por favoritos, Gumball, hein? um Junto gato com a Hora azul de que, Aventura e não é apenas um muito show inteligente, Steven Darwin, Universe. um peixe que consegue respirar e falar fora d'água, a Anaís, uma garotinha coelha, dita como um gênio, Nicole, uma mãe viciada em trabalhar, que algumas vezes, ou quase sempre, recorre à violência quando está muito nervosa. E por fim, o pai, Ricardo, um coelho gigante que está um pouquinho acima do peso, já que ele passa todos os dias assistindo TV enquanto come besteiras. E se por algum milagre ele tentar trabalhar, sempre vai acontecer algum tipo de destruição. 42 anos atrás, enquanto Ricardo ainda era um coelhinho fofinho, ele foi abandonado por seu pai, Frank, que é um rato gigante. Ele sempre se questionava para onde seu pai tinha ido. Então, por conta disso, sua mãe Jojo falava que ele tinha ido comprar leite. E por ser inocente, o pobre Ricardo acreditou. Bom, ser criado apenas por sua mãe foi o que causou essa personalidade preguiçosa que ele tem. Jojo tinha uma educação que não era tão boa, e isso ficou evidente no episódio A Internet e o Plano, quando ela ficou responsável por cuidar de seus netinhos. Porém, tudo que ela fez foi entupir eles de comida enquanto eles assistiam TV, que resultou em mini versões de seu pai idiota. Vamos agora para alguns anos no futuro e ver a linda história de como os pais de Gumball se A conheceram. bela Durante o sexto história episódio da de quinta um gato temporada, nós e um podemos ver a coelho pequena Nicole indo que para sua competição de acabou karatê criando acompanhada por peixe. seus pais rigorosos e extremistas. Mas Infelizmente, o carro em que eles estavam acaba quebrando, mais um obrigando coelho Nicole a e um sair gato e ir fica correndo para seu campeonato. Tudo Gumball. isso para não decepcionar seus pais e acabar sofrendo as consequências. No meio do caminho, ela acaba encontrando um fofo coelhinho preso dentro de um Ricardo. tronco. Então, rapidamente, ela tenta o salvar. No meio de suas conversas, Ricardo pergunta por que essa competição de karatê é tão importante e o que ela significava. A resposta de Nicole para essa belíssima pergunta do nosso amigo Ricardão foi que ela estava se esforçando tanto nisso apenas para satisfazer seus pais. Foi então que ela percebeu que já estava muito atrasada e tinha perdido o horário do campeonato, ficando assim chateada. O gentil coelho, por sua vez, vendo que ela estava muito triste, tentou animá-la e sugeriu que ela parasse de fazer as coisas apenas para agradar os outros. E desde então, Nicole começou a ver o mundo com outros olhos. E a partir daí, os dois se tornaram melhores amigos. Com o passar dos anos, a relação entre eles estava evoluindo para algo maior. Porém, o pai de Nicole não aprovava que sua filha se relacionasse com alguém igual ao Ricardo. O mesmo acontecia com Jojo, que não gostava de Nicole. Os pais da garota viam aquele coelho como alguém sem futuro, que não seria suficiente para sua filha. Então, eles estavam querendo casar ela com o filho de um banqueiro da cidade. No entanto, o amor falou mais alto e os dois pombinhos decidiram sair de suas casas e irem morar juntos em um pequeno apartamento. É então que mais alguns anos se passam, Nicole junto com Ricardo finalmente se casam, porém, nenhum de seus pais compareceram à cerimônia. Ricardo, como todos já sabem, é o responsável que não gostava de trabalhar. Então, sua esposa teve que se esforçar muito mais como atendente em uma fábrica de plásticos, onde ela era tratada como uma escrava. Mas algum tempo se passa e o casal descobre que Nicole estava grávida. Após seu filho nascer, eles estavam em dúvidas entre o nome de Gun e Zack, mas acabou que ficou por Gumball mesmo, já que era feio demais. Feio não, exótico. Os médicos até mesmo fizeram o teste do voo. Não é assim não, na verdade o nome do Gumball é Zack, só que o apelido dele é Gumball. Só pra dar uma... Só deixar explicadinho mesmo. Jogando ele pra cima pra ver se ia voar que nem um dragão ou cair que nem... Ok, entenderam, né? Voltando ao foco, depois de anos passando por dificuldades, o casal finalmente pôde comprar sua casa nova, onde iriam viver e criar seu amado filho. Porém, nem tudo são flores, pois eles tinham um vizinho muito, mas muito rabugento. Alguns anos depois do nascimento de Gumball, ele ganhou um peixinho dourado, já que ele era um esquisito que não conseguia fazer amigos. É claro que ele amou seu novo amigo e brincou junto dele até se cansar, mas infelizmente o peixe acabou morrendo e indo para o vaso. No entanto, isso não aconteceu apenas uma vez, foram vários e vários peixes que tiveram seu trágico fim na privada.
Até que um certo dia, Ricardo acabou com o estoque da loja. E é claro que ele não poderia ir de mãos vazias e dizer para seu filho que seu peixe havia morrido. Então, ele foi até uma van vermelha muito suspeita, onde comprou um estranho peixe dourado. Esse carinha era tão estranho que até mesmo o dono da van disse que ele deveria tomar cuidado. Mas sabendo como Ricardo é, ele não ligou nem um pouco para os avisos e mesmo assim deu de presente para seu filho, sem saber que aquele peixinho tinha consciência e conseguia até mesmo falar. Certo dia, enquanto eles estavam fazendo uma foto de família no banheiro, sim, dentro do banheiro, o peixinho dourado acabou falando, impressionando a todos que, surpresos, acabaram derrubando dentro da privada. Obviamente, toda a família imaginou que este era o fim, já que não tinha como saber para onde aquele peixe tinha ido. No entanto, esse carinha era muito inteligente. Ele se recusava a morrer e ficar longe de sua família. Foi então, durante sua terrível jornada, que por algum motivo ele conseguiu ganhar um par de pernas, o que ajudou muito a superar todas as dificuldades, e assim se reencontrar com sua família, ganhando o nome de Darwin Watterson. Com o passar dos anos, Darwin e Gumball se matricularam na escola, e logo após, Anaís, a fofinha coelho, nasceu. Ela era uma garotinha muito esperta, porém usava sua inteligência para torturar seus irmãos mais velhos. Bom, por ser muito mais inteligente do que as crianças da sua idade, ela conseguiu avançar alguns anos. Assim, começaram a estudar junto de seus outros dois irmãos. É dentro da escola, junto de diversos personagens secundários, como a professora Lucy Simeon, o diretor Brown, os colegas de classe Tobias, Banana Joe, Penny e muitos outros, que os mais variados problemas acontecem. Bom, a maior parte dos episódios são fora de ordem, o que acaba deixando a história confusa, mas começa a fazer muito sentido quando você coloca em uma ordem específica. Então, a partir do episódio O Sinal, a história começa a fazer sentido. Nesse episódio em questão, Darwin e Gumball começam a perceber que a cidade de Elmore estava um pouco estranha, com problemas técnicos ocorrendo direto, fazendo os personagens e objetos sofrerem algum problema de funcionamento, fazendo os garotos se questionarem se o mundo que eles estão vivendo é realmente o mundo real. Porém, sempre que eles tentavam ir mais a fundo e descobrir o que estava acontecendo, algo os impedia de continuar. Mas no episódio 12 da terceira temporada, as pistas começam a se encaixar e tudo fica ainda mais interessante com a aparição do vilão, Rob. Nesse episódio, os irmãos estavam prestes a descobrir a verdade sobre os problemas que cercavam Elmore. Gumball e Darwin decidem pedir ajuda ao Sr. Pequeno, e com isso eles começam a investigar por toda a escola alguns lugares que eram bastante suspeitos. Durante suas procuras, eles descobrem que havia uma pessoa desaparecida, que era Molly, já que no meio dos armários eles encontraram uma foto onde Gumball, Darwin e Molly estavam próximos a uma casa da árvore perto da casa da garota. Dito isso, eles decidem ir até lá para encontrar mais algumas pistas. Porém, para a surpresa deles, não havia nada. Em vez disso, eles encontraram uma falha no mundo, onde a realidade não era aplicada. E assim que começam a investigar essa lacuna, eles descobrem o Void. Posto para as coisas e pessoas que não eram mais importantes para a história do mundo. Sempre que algum personagem ou objeto era removido do mundo de Incrível Mundo de Gumball, ele era enviado para lá. Foi então que eles contaram a Rob, que até aquele presente momento era um personagem secundário sem importância. Bom, seguindo com a trama daquele episódio, eles exploraram a área até que encontraram Molly e por fim conseguiram fugir do Void. No entanto, alguns episódios depois, para ser mais exato, no episódio O Ninguém, é que nós descobrimos que Rob havia conseguido fugir daquela dimensão ao se agarrar na van que Gumball e Darwin usaram para voltar ao seu mundo. Mas acontece que essa saída forçada acabou tendo alguns efeitos colaterais. Com o passar do tempo, Rob descobre que ele era um ninguém sem nenhuma história daquele mundo, e por isso passou a morar no porão de Gumball, até o dia em que ele foi descoberto. Gumball e Darwin, vendo que aquele garoto estava perdido, decidiram dar uma nova vida a ele, dando a ideia de que ele poderia se tornar o vilão que o mundo estava precisando. Acontece que essa sugestão o animou demais, então ele decidiu que essa seria sua missão de vida. Mas acontece que ele não levava muito jeito para isso, pois no episódio, o inimigo, Rob tentou destruir o mundo, porém falhou miseravelmente. Embora no início ele não tivesse jeito algum para ser vilão, com o passar do tempo, Rob foi se aprimorando até se tornar o melhor vilão daquele mundo. Agora vamos passar para o episódio O Desastre, onde Rob consegue um controle misterioso em uma van vermelha, a.k.a. melhor loja do desenho. Bom, esse controle tem o poder de controlar tudo o que acontecia no desenho, independente do que seja. Então por conta disso, Rob decidiu voltar no tempo e ver ele mesmo enquanto ainda estava no Void. Com isso, ele conseguiu entender que o mundo em que eles viviam não passava de um desenho animado que estava passando na TV. Então, com o poder de dominar o mundo inteiro com o controle que conseguiu, ele decidiu que iria destruir a vida de Gumball e todas as pessoas que ele ama. Dito isso, ele começou a arruinar toda a vida do garoto, desde a amizade com seu irmão Darwin até mesmo o relacionamento entre seu pai e sua mãe. Então, no final, uma dura batalha entre o protagonista e o vilão acontece. Mas infelizmente, o mal venceu dessa vez, e Gumball foi arremessado dentro do Void junto com o controle. No episódio A Volta, nós podemos descobrir tudo o que acontece dentro do Void com Gumball. Lá, o garoto conseguiu pegar o controle e voltar ao passado para impedir o vilão Rob
de destruir o mundo. Foi então que a revanche começa, mas como Gumball já sabia tudo o que vai acontecer, ele conseguiu uma vitória relativamente fácil e enviou Rob para o Void no seu lugar. No entanto, como todos já sabem, Gumball não é o tipo que faria nenhuma ação ruim, mesmo contra um vilão daquele tipo. Então, ele se joga no Void para resgatar o garoto. No fim das contas, depois de outra luta lá dentro, eles voltaram ao mundo real, e Rob pede desculpas por tudo o que fez. Com isso, ele usa o poder do controle mais uma última vez, para voltar no tempo até o momento em que ele conseguiu o controle da Van Vermelha, apenas para destruí-lo, fazendo com que suas ações para destruir Gumball nunca tenham acontecido, e assim o garoto não se lembrará de nada. Vamos agora conhecer um personagem extremamente importante para a história de Incrível Mundo de Gumball, a incrível mãe de Banana Joe, a Banana Bárbara. No episódio O Oráculo, nós descobrimos que ela é uma vidente capaz de desenhar o futuro. Por exemplo, Gumball, Darwin e Anaís descobriram uma pintura onde o garoto estava no meio de uma multidão cheia de raiva. E acreditem ou não, no fim desse episódio aconteceu o mesmo da pintura. Além disso, no fim do episódio, a Mulher Banana criou uma outra pintura misteriosa, que guardava um segredo que logo vamos descobrir. Bom, no episódio 34 da sexta temporada, conhecido como O Futuro, nós conseguimos descobrir que essa habilidade da Banana Bárbara está em um outro nível. Nesse episódio em questão, Rob havia descoberto sobre as habilidades dela e não perdeu a oportunidade de possuir esse poder. Então, ele a sequestrou e a obrigou a desenhar o futuro que ele queria. No entanto, ele falha miseravelmente mais uma vez, pois tudo que a Mulher Banana conseguia desenhar era o Void. Isso tudo porque esse era o futuro dele. Porém, essa habilidade dela não para por aí, pois ela não poderia adivinhar o futuro, mas sim desenhar o futuro que ela queria. Então, através de seus desenhos, ela conseguiu trazer Gumball e Darwin até onde ela estava para salvá-la. Rob aproveitou o poder do desenho dela para tentar destruir Gumball e Darwin. Então, depois de uma árdua batalha, os irmãos conseguiram finalmente o derrotar, o apagando de uma vez por todas de seu mundo. Com esse problema resolvido, no fim do episódio, mais uma vez, a Banana Bárbara completou o desenho de Rob, dando a ideia de que no futuro ele estaria de volta. E bom, é isso que nós vamos descobrir agora. No último episódio de O Incrível Mundo de Gumball, conhecido como a Inquisição, nós podemos conhecer um novo personagem humano que apareceu na escola de Elmore, chamado de Superintendente do Mal. Ele chegou para fazer uma revolução dentro da escola e criar um novo mundo, onde todos aqueles personagens animados se transformariam em humanos reais. Ele tinha criado uma máquina capaz de transformar personagens fictícios em humanos de carne e osso. Mas bem, ele era um vilão e é claro que seu plano falhou miseravelmente, graças aos protagonistas Gumball e Darwin. Os irmãos eram contra essa nova política, então eles descobriram uma forma de voltar seus amigos para a forma em que eles eram antes, e fizeram isso um por um. No fim das contas, com todos em suas formas originais, eles decidiram tirar a máscara do vilão, assim como fazem Scooby-Doo. E adivinham quem era? O responsável por isso é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rob. Rob tenta explicar que só fez isso pois foi extremamente necessário. Com isso, ele tenta explicar que todos ali estavam dentro de um desenho animado, e o mundo em que eles viviam não era o real. E se as coisas continuassem assim, o fim logo se aproximaria. No entanto, ninguém estava conseguindo entender o que ele queria dizer, e por conta disso desceram a porrada nele. Foi então, no fim do episódio, que o Void começou a destruir tudo, devorando o mundo de Incrível Mundo de Gumball de uma vez por todas. Porém, ainda não acabou, já que no fim do episódio O Futuro, a Mulher Banana mostra a família Watterson fugindo do Void. Mas nós só vamos descobrir exatamente o que vai acontecer quando lançarem um novo filme. E bem, já que você chegou até aqui, lembre-se de comentar Cartoon e o... Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o like no canal, sininho das notificações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço pra vocês. Em breve, ou semana que vem, eu já trago o vídeo da primeira parte do Maravilhosamente Incrível Mundo de Gumball. Ou eu vou gravar tudo em um vídeo só, ou eu vou gravar em várias partes, tá, galera? Mas é isso.